Fala, meu amigo, graça e paz seja multiplicado através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Salmo 91, verso 2 diz assim: direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É uma declaração, o salmista está declarando, ele está falando, Ele é o meu Deus. Quem é o Deus do salmista? O Deus do salmista é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus do salmista é o Deus de Israel. O Deus do salmista é o Deus do Antigo Testamento, ou seja, do livro de Gênesis ao livro de Malaquia. O Deus do salmista é o Deus do Novo Testamento, ou seja, do livro de Mateus ao livro de Apocalipse. Ele está falando o Deus dos profetas, ele está falando do Deus dos apóstolos, ele está falando do Deus da igreja primitiva, ele está falando, Ele é o meu Deus. Quando ele fala, Ele é o meu Deus, nós lembramos que ele está falando de deidade. Quando ele fala de deidade, nós lembramos que ele está falando também de um Deus onisciente, ou seja, que tem ciência de todas as coisas. Quando ele fala também, Ele é o meu Deus, nós lembramos que ele está falando de um Deus que é onipotente. Onipotente porque é aquele Deus que pode tudo. Quando ele fala, Ele é meu Deus, nós estamos lembrando que ele está falando também de um Deus onipresente, um Deus que está presente em todos os lugares. Quando ele fala, Ele é o meu Deus, nós lembramos também que ele está falando de um Deus que é soberano, ou seja, tudo está subjugado a Deus. Não existe maior do que o nosso Deus. Não existe maior do que o nosso Deus. Pedro falou, acima dos céus e embaixo na terra não existe outro maior a qual nós devamos ser salvos. Ele fala, Ele é o meu refúgio. Ele está falando, nele eu encontro segurança. Quando nós falamos de segurança, nós lembramos de salvação, porque a palavra salvação denota segurança. Aquele que está salvo é aquele que está em segurança. Aquele que está salvo é aquele que está protegido. Aquele que está salvo é aquele que tem aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, como diz lá o primeiro verso. Ele diz, Ele é o meu refúgio, nele eu me refugio, porque esse Deus, ele tem poder. A minha fortaleza. Quando ele fala a minha fortaleza, ele olha para a sua debilidade, ele olha para a sua fraqueza, ele olha para os seus receios, ele olha para as suas dúvidas, ele olha para a sua vida e vê o quão debilitado ele é. O homem, na sua essência, é um ser pecador. E a palavra pecado significa errar o alvo. O homem por si mesmo, ele nunca encontrará o alvo. Mas quando ele está em Cristo, ele encontra a salvação, ele encontra a fortaleza. E nós vamos ver que ele fala, a minha fortaleza, a minha autoconfiança, a minha certeza. Quando nós estamos fortalecidos no Senhor, os nossos projetos também são projetos fortalecidos. Quando nós estamos fortalecidos no Senhor, as nossas metas também são fortalecidas. Quando nós estamos fortalecidos no Senhor, a nossa vida é uma vida de vitória. Muitas vezes encontramos diversidades, muitas vezes encontramos barreiras, mas isso não vai se opor àquilo que Deus ele tem preparado para nós, porque nós aprendemos, assim como o salmista, que o Senhor ele é nossa fortaleza. E ele acaba, e nele confiarei. O salmista fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele falar. Ou seja, caminho fala de conduta. O salmista fala, eu entrego minha conduta, eu entrego a minha decisão, eu entrego as minhas atitudes ao Senhor e eu vou confiar nele, porque ele vai me dar vitória. É essa palavra que Deus tem para nós. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, que coisa gostosa. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Muitos não podem fazer essa declaração, muitos não conseguem fazer essa declaração, muitos não têm esse conhecimento, mas eu e você temos esse conhecimento, que o Senhor, Ele é o nosso único Deus, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a fortaleza da nossa alma e nele nós confiaremos apesar dos pesares. Que Deus possa nos abençoar, não só hoje, mas sempre. É só vitória.